Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Testemunho Podcast. Sejam bem-vindos. Aqui hoje nós vamos começar a contar histórias sobre testemunhos. Pessoas simples vão contar suas histórias, de como Deus agiu na vida delas, de como Deus transformou a vida dessas pessoas, tá? Contando para vocês um pouquinho de como começou isso, Deus colocou no meu coração essa vontade de gravar vídeos de testemunhos e colocar para algumas pessoas assistirem, porque a gente sabe quanto que edifica, né, o testemunho de um irmão, né? Então e Deus colocou isso no meu coração e eu deixei um pouco de lado, acabei deixando um pouco de lado, uns 30, 40 dias, e dentro de uma semana Deus colocou no meu coração, já preparou o local, preparou a pessoa que a gente vai receber aqui hoje para falar sobre esse testemunho. Então, Deus foi preparando e eu fui só dizendo sim, dizendo, ó, é isso, Pai. Então, pode me usar, que eu estou aqui à disposição. E chegamos a esse ponto. Chegamos nesse dia aqui, então, bom dia, boa tarde, boa noite, seja onde você estiver, ou a hora que você estiver assistindo esse podcast. E se você veio parar aqui, é que foi totalmente uma obra do Senhor, você pode ter certeza disso, tá bom? Esse podcast aqui nós vamos falar sobre testemunho, sobre edificação, tá? Então se prepare para emocionar, se prepare para ser impactado pelas incríveis histórias de fé que nós vamos ter aqui hoje, tá? E hoje, primeiro dia, eu quero trazer um amigo, um irmão, né? Um cara que foi inspiração para mim na minha conversão. Foi muito bom ouvir essa história dele, ouvir esse testemunho dele, de como que Deus agiu na vida dele. E ele se tornou meu líder depois, é o meu líder de GC. E eu sinto um amor, eu tenho um amor danado por esse irmão aqui, nosso amigo Fernandes. Seja bem-vindo, Fernandes, ao Testemunho Podcast. Obrigado, André. Ótimo. É isso aí, fala de você um pouquinho, fala quem é o Fernandes, da onde veio o Fernandes. Fernandes não é ninguém. O que manda aqui hoje é o Espírito Santo, né, Amém. André? É isso mesmo. O que nós queremos é engrandecer a palavra do Senhor. Exatamente. Nós nascemos ruim, morremos ruim, e no meio do caminho nós vamos melhorando. Exatamente. Amenizando a situação, né? Exatamente. Fernandes. Seria isso aí. E esse podcast ele é exatamente para isso. Para edificar, né? Que o testemunho edifique essas pessoas, edifique a Deus, né? O que Deus tem feito na vida dessas pessoas que estarão aqui. No caso, hoje, a sua. Mas para a gente dar honra e glória a quem é merecedor de fato, que é Deus, por todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida, né? Eu falo por mim, tenho certeza que por você também, já ouvi seu testemunho, tive uma oportunidade de ouvir o seu testemunho no meu processo de conversão, que ainda, né, estou, mas foi para mim maravilhoso. Eu falei assim, se Deus pode fazer na vida desses homens, vai fazer na minha também, né? E hoje aqui é uma prova disso. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. É muito, muito bom ter você aqui. Obrigado. Você sabe que eu tenho você como meu amigo, como um irmão, né? Que a gente participa da mesma igreja, participa do mesmo GC, você é meu líder lá. E eu tenho uma admiração muito grande, então obrigado mesmo, tá? Obrigado, eu sei o homem que você é, o marido que você é. Então, isso para nós, tá passando isso para as pessoas que vai estar aqui hoje é muito bom, tá? André, o que eu quero começar dizendo é o seguinte. O homem faz muitos planos. Certo. Mas Deus já tem um plano traçado para o homem. Basta querer. Exatamente. Nós nascemos, andamos nessa terra buscando coisas e às vezes não busca o amor de Deus. E aí você anda por um caminho, isso aconteceu comigo e conheço muita gente assim também. Você anda por um caminho 10, 15, 20, 30 anos, 40, 50 anos e não consegue ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Verdade. E às vezes Deus força isso, a você ter esse verdadeiro encontro com Ele. Nem que Ele tem que usar alguns artifícios, André, para você poder. Aquele famoso, se não vai pelo amor, vai pela dor. Vai pela dor. É muito difícil, eu nunca ouvi alguém falar que veio pelo amor, não. É mais pela dor. Os que eu tenho visto tem sido isso, pela dor, não tem jeito. Sim, pela dor. E comigo não foi diferente, com você também não, né? Exatamente. E Deus gosta de deixar o homem chegar no fundo do poço. Para ele catar, resgatar, para saber que foi Deus. Porque se a coisa for muito fácil, o cara não vai dar valor em Deus. Exatamente. E comigo não foi diferente. Foi muito difícil eu chegar até aqui hoje, daqui para falar para alguém sobre o que Deus fez na minha vida, né? E na vida de muitas pessoas. Verdade.
Só foi a partir do momento que eu descobri que o homem não precisa de mais nada a não ser 3 coisas nessa vida. Antigamente, você busca centenas, dezenas de coisas que não acrescenta nada no amor de Deus. E aí, quando eu descobri, André, que o homem precisa de 3 coisas, aí minha vida começou a andar. Mas isso, lógico, a gente passa por diversas coisas. Demorou até chegar nisso para você descobrir essas 3 coisas também, não foi? Porque a palavra de Deus, você tem que ter um entendimento, porque não adianta nada você só fazer uma conversão e não ter um entendimento do que Deus quer com você. Verdade. Tem gente que nasce na igreja, vive a vida inteira na igreja e não tem esse entendimento. Poucos têm esse entendimento. Uhum. Alguns homens que eu conheço têm esse entendimento. Mas a maioria não tem. Eu não estou falando que a gente é melhor ou pior do que as outras pessoas. Estou falando de entendimento. Uhum. Porque o milagre e a mudança na tua vida só vem quando você tem um entendimento. Porque às vezes você está a vida inteira na igreja sem entendimento. Vai ser trazer o mundo para dentro da igreja. Vai fazer o contrário, o efeito contrário. Não vai mudar nada. Não o cara vai vai mudar continuar nada. no Do mesmo jeito. mesma situação, não fazer nada. Uhum. Mas aí quando você tem um entendimento que primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho, aí você chegou no que Deus quer. Você tem que entregar realmente a vida para Jesus. Porque você chega até Jesus com centenas de defeitos, né? Quebrantado. Isso aí. Você está vindo do Egito bravo para passar para ir para a Terra Prometida. Então você chega com todos os problemas ruins, picareta no 12. E você transformar uma água suja em água limpa, André, tem que passar muita água para clarear, para você ficar mais ou menos. Não é qualquer um que faz isso. Mais ou menos. E aí você começa uma caminhada com o Espírito Santo, uma caminhada em conhecimento com Deus. Aí você começa a ter atitudes com a palavra do Senhor. E aí você vai crescendo gradualmente, cada dia mais tendo entendimento, até que você atinge o entendimento. Aí, igual o pastor fala, né? Cada enxadãozada é um amigão. Lembrei disso ontem dele, inclusive. Cada enxadãozada é uma minhoca. Mas eu me converti através do rádio, André. Rádio? Cara, que história legal. Eu fiquei louco por Jesus através de um rádio. E até esse dia a vida não tinha muito sentido, né? Eu já tinha perdido tudo que eu construí na força do braço. Uhum. Eu perdi aos 42 anos. Certo. Então, eu trabalhei uma vida inteira num processo de crescimento. Levei 42 anos para crescer, estabilizar financeiramente. E em poucos anos perdi tudo também. Aí fiquei no zero. Zero. Eu trabalhava com uma empresa de turismo, viajava o mundo inteiro, o Brasil, ganhava vários prêmios, né? Cresci, comprei muitas coisas. O dinheiro trouxe muitas coisas. Mas aí que eu falo, o dinheiro sem Jesus é nada. Exatamente. O dinheiro não traz para nós benefício sem Jesus. Ele traz sofrimento. Porque você começa a dar mais valor no dinheiro do que na tua família e mais valor no dinheiro do que Jesus. Então ele está em primeiro lugar. Exato. E o dinheiro ele não pode ser o seu dono. Você que tem que ser o dono dele. Você não pode ser o escravo do dinheiro. Você tem que ser o dono do dinheiro. Ao contrário, que tem muita gente que quer dinheiro, só dinheiro, e acaba só pertencendo ao dinheiro. É igual aquilo que o pastor fala também. O cara ele é tão rico que a única coisa que ele tem é dinheiro. Só dinheiro. Só dinheiro é a única Então, coisa. quando você inverter os valores, que você pode ter dinheiro, os maiores homens da Bíblia foram os homens mais ricos. Só que você tem que ter critério. Primeiro, Deus, e o dinheiro não pode comprar Deus na tua vida. Segundo, família, o dinheiro não pode comprar família. Ele não pode entrar no lugar da família. E terceiro, ele tem que ficar no lugar dele, que é lá em terceiro lugar, lá embaixo na escada. E aí, muitos empresários, conheço alguns deles, inclusive, não pensam assim. O cara acha que quanto mais dinheiro, mais poder e mais felicidade. Aí ele compra um carro novo, 6 meses,
Perde o valor porque aquilo não preencheu. Compra um apartamento, não preenche. Compra casa na praia, não preenche. O vazio continua. Troca de mulher, não preenche. Larga a família, arruma outro, não preenche. Tudo errado. Tá vendo que tá colocando dinheiro na família, Exato. dinheiro nas coisas, e Jesus, onde é que tá? Porque quando nós nascemos, André, a gente tem um buraco aqui dentro do peito, que ele não preenche com mais nada nessa terra, a não ser com a palavra de Deus. Amém. A não ser, porque tem um buraco para Jesus, um buraco para a família e um buraco para trabalho, para gerar rendas. Sim. Mas essa renda tem que ser em benefício para quê? Para a tua família e para a obra de Deus. Se você destinar isso para esses dois casos, aí o dinheiro corre atrás de você. Entendeu? Verdade. Entendi. Exatamente. Enquanto você corre atrás do dinheiro para suprir as suas necessidades e os seus gostos, ele Só vai fugindo. só fugir. E aí fica ao contrário, né, Fernandes? Ao invés da gente... A gente fica correndo, como você diz, né? Isso. A gente vira escravo, a gente fica Sim, correndo e nada supre mais essa necessidade, né? Então eu fui empresário, trabalhei 20 anos com turismo, 20 anos, construí até um capital bacana, Uhum. mas também perdi ligeiro. Demorou a construir, perdi ligeiro. Uhum. E fiquei na lona. E fui trabalhar de empregado. Eu tinha uma empresa de turismo em Londrina, tinha ônibus próprio, tinha uma vida boa, viajava direto. As companhias aéreas nos presenteavam com passagem, com viagem. Recebemos vários prêmios, recebemos prêmio no Beto Carreiro, através de boa conduta, ou quantidade de pessoas. Então, a gente vivia para correr atrás do dinheiro, não esquecia de família, esquecia de... Deus não existia, né, no calendário, para começar. Não tinha. E aí chegou um ponto que perdi tudo. Perdi o dinheiro. Aí quando você tem um dinheiro, às vezes a tua mulher ainda te suporta um pouco, você tem um dinheirinho, né, André? É verdade, tá mantendo. Aí ela, até a gente vê, faz vistas grossas, né, em algumas coisas, mas quando você perde tudo, meu irmão, aí acabou tudo. É tudo Aí você mesmo. perdeu tudo, aí eu perdi tudo. Perdi família, não perdi os filhos na época, André, porque era pequenininho eles. Entendi. Não tinha Mas tanta- o resto perdi tudo. E fui morar de favor em São Paulo e trabalhar de empregado. Um cara que tinha tudo foi trabalhar de empregado, pegar metrô, Nossa, lotado. é muito diferente, né? Do que você- Mas Deus já faz isso, André, que é para quebrar o orgulho do cara, Exatamente. entendeu? Para quebrar a arrogância, para quebrar... Para tirar tudo isso. E como é que você quebra o orgulho? Pegando o metrô 6 horas da manhã, que não pode nem tirar o pé do lugar, senão não acha Não, lugar não para acho. pôr o pé de novo. Ainda mais lá, São Paulo. Um cara que sabe como é. andar de carro novo, só de avião, vai e passa a andar só de metrô. Ao choque de realidade. E aí isso vai afetando o homem, né? O homem que quer poder, que quer sustentar, ficar uma sustentação acima da média, financeiramente. Então, o que acontece? Eu fui para São Paulo trabalhar lá, e lá eu conheci Jesus. Chegou um ponto assim de eu não ter mais nada, André, nada. Trabalhar de empregado, lembro como fosse hoje. Ganhar R$ 1.500 de salário fixo. Esse R$ 1.500 já é direto para pensão, para não ser preso. Para não ser preso. Primeiro ponto. E aí eu tinha que se virar para ganhar minhas comissões para comer, dormir, vestir, viver. Numa terra que você não conhece, né? Fui para São Paulo porque você fica desgostoso. Você tem todo um reinado ali, aí você perde, você quer sumir dali, né? Porque daí você começa a entender que é vergonhoso, né? Sim. Você não quer ficar mantendo aquela vergonha no lugar que você tá, mas aí você foi para outro lugar. Você ficou quanto tempo em São Paulo? Não, é vergonhoso por causa do orgulho, né? Claro, por conta do orgulho, com certeza. Porque Que daí é o que Deus faz quebrar depois. Exato, fere o orgulho do homem. Isso. Tudo que você perde, você se considera o menor dos homens, né? Isso. E ainda às vezes acaba culpando Deus por isso, né? Não, totalmente. Acaba culpando Deus pelos erros, pelas coisas que a gente plantou Totalmente. e estava colhendo. E aí eu fiquei 4 anos em São Paulo.
Mas 4 anos ralando. Daquele modelo. Daquele modelo, André. Não vou nem falar muito aqui, porque... Pra não assustar o pessoal. E aí falei assim, ó, o único negócio que eu acho que é morrer. Morrer vai ser a melhor coisa. Falei, ó, eu já perdi tudo. Meus filhos, minha ex-mulher vai cuidar. Eu não tenho mais nada. Já tenho 42 anos. Então, acho que o melhor resultado é morrer. Ainda tinha um segurinho ainda, falei, ainda sobra um dinheirinho para os filhos ainda. O que restou foi um segurinho de vida. É o primeiro pensamento que vem na cabeça. Deus eu não conhecia, odiava evangélico. Uhum. Não vou falar crente, não. Crente até o diabo é, André. Vou falar de cristão. Odiava cristão, não ia numa igreja, não orava, não era nada. Entendeu? Não tem nada contra as pessoas que não é nada, mas eu era um Zé Ninguém com Deus, vamos se dizer assim. Uhum. E aí um dia eu estou na rodovia em São Paulo, subi na rodovia, e lá é um lugar muito montanhoso, até com carro emprestado, sem nada. Falei, ó, eu acho que o negócio bom aí, eu acho que é morrer. Eu vou dar um perdido na minha vida. E aí subi nessa rodovia, fazendo esses cálculos, esses planos, muita serra nessa região que eu estava. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, quer saber, eu acho que hoje é dia disso acontecer. E aí eu cheguei num pedágio, pagar o pedágio, e aí eu tava tocando uma música, aí eu bati o dedo, caiu num programa evangélico. E eu pagando o pedágio, Uhum. e pensando assim, rapaz, só isso que me faltava ainda, um programa de crente. Uma hora dessa, o que eu tô pensando, o que tem a ver? Um programa de crente, uma hora dessa, fazendo cálculo. Para mudar meu rumo da minha vida, né? Dar fim. E aí, a hora que eu paguei o pedágio que eu arranquei, que fui mudar de rádio, de estação, aí o pastor falou assim, sei que tá aí no carro, eu tenho uma palavra para você. Aí, André, eu senti um choque, um baque, assim, parece que falou comigo. Não sei de que forma. Hoje eu sei, né? Hoje você sabe. Mas na época Hoje eu não você tem entendia, não tinha entendimento das coisas do Senhor. E ali passou um filme na minha cabeça. Aí esse pastor falou assim para mim, pro rádio. O rádio falou comigo, né? Não o pastor, o rádio falou comigo assim. Falou, ó, você que tá aí no carro, Deus tem uma palavra para você. Não é o seu fim, não. Deus tem muito para você. E aí deu aquele impacto, arrepiou do pé à cabeça, eu nunca senti aquilo, já fiquei curioso, já diminuí a velocidade, já comecei a andar na terceira faixa, comecei a escutar o que aquele pastor estava falando e começou a falar comigo tudo que eu nunca tinha ouvido em nada espiritual. Legal isso. E aí o pastor falou assim, isso foi 21 de maio de 2008. Essa data nunca vou esquecer. 21 de maio de 2008 foi quando eu conheci Jesus através de um rádio. Olha. E aí, André, o pastor falou assim, você que está aí no carro, na rodovia, está pensando em se matar? Nossa. Essa palavra é para você. E aí começou a falar, Deus te trouxe do outro estado para São Paulo para te tratar, para te moldar, para acabar com o teu orgulho, porque lá perto dos teus familiares você ia ter uma moleta para você andar. E Deus tirou tudo, porque Ele quer te restaurar e te devolver lá para onde você veio restaurado. Nossa, Fernandes. E você entende que isso é uma coisa que a gente tem um entendimento disso. Mas quando a gente está nesse momento aí, é difícil, né, cara? É. Mas aí eu isso, falei, mas... Meu Deus, parece que foi para você. Você sabe que foi para você. Eu falei, mas meu Deus, que é isso, cara? Aquilo entrou, sabe quando dá um vácuo, entra em você, aquilo deu aquela pressão no peito. Aí ele falou assim, ó, e tem mais. Se você quer saber mais sobre esse Jesus, era a Igreja Renascer lá de São Paulo. Você vai ter qualquer igreja que renascer, que Deus vai falar mais para você. Deus vai acabar de falar o que você quer ouvir. Rapaz. Falei, mas quem que é esse cara?
Quem é esse cara aí? Tá falando aí. E eu fui pra casa, André, com aquela coisa, não saía uma voz na minha cabeça, cara. Aquela noite eu não dormi. E eu queria nessa igreja. Queria saber do que se tratava. Queria saber disso e tal. E aí eu me lembro que eu ganhei uma Bíblia da minha mãe. Eu tinha uma Bíblia lá, foi uma das poucas coisas que eu levei na minha bagagem para São Paulo. Uhum. Aí eu peguei e falei, eu vou abrir essa Bíblia. No que eu abri, foi lá em Salmos 32, versículo 8, que diz assim: não sejais como uma mula ou um jumento, que para virar para a direita tem que usar as rédeas e para a esquerda tem que usar as rédeas. A partir de hoje, eu instruirei você e te guiarei pelos caminhos do Senhor. Cara, foi o primeiro versículo que eu li na vida. Pegou. Fez aquela roleta bíblica. Pegou. Eu tô traduzindo, mas tem mais coisas aí. Com certeza. Aí ele comecei o dia, eu falei, mas que igreja é essa? Que conversa é essa? Fiquei com aquilo. Aquilo começou a entrar dentro de mim. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou pôr na rádio lá de novo. Aí eu fui lá, pôr na mesma rádio, cedinho. Aí, a hora que eu coloquei na rádio, outro pastor falou assim, bom dia, são 7h40 da manhã. Você quer saber os dias e horário de culto? É todos os dias, às 8 horas, qualquer igreja nascer. Meu, parece que tava falando tudo que você precisava. Primeira coisa para te tirar do lugar que você tava, agora onde você precisava ir. Aí eu tava morando ali perto de Jundiaí, André. Aí eu peguei e falei, eu vou na igreja. Aí eu pesquisei na internet. A igreja era em Jundiaí, essa igreja. Tinha uma igreja em Jundiaí. Eu falei, eu vou lá nessa igreja. Aí, naquela época não tinha GPS ainda, 2008 e tal, não tinha nem WhatsApp. Nada. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e falei, vou lá nessa igreja. Peguei o endereço e saí. Falei, eu vou entrar um pouco dentro de Jundiaí, aí vou parar e me informar onde é essa igreja para mim poder chegar lá. E saí bem cedo de casa, porque eu falei, até achar. Saí 6 horas de casa. Certo. Andei uns 30 minutos, entrei em Jundiaí, André, e parei no posto, falei, ó, esse endereço aqui, essa igreja aqui, você sabe para que lado fica esse bairro e tal? Ele falou, cara, o bairro é esse, e essa igreja é 2 ruas para baixo aqui do posto. Meu Deus, cara. 6h30. 6h30, eu estava em frente à porta da igreja e o culto ia começar às 8 horas. Nossa. Aí eu parei bem em frente, dentro do carro, e aí começou a luta do diabo, a luz contra as trevas ali. Aí comecei a escutar uma voz, cara, o que você está fazendo aqui? Você é trouxa. Aí outra voz fala, Deus tem algo para falar para você ali dentro. Tudo que você quer ouvir na vida, Deus vai falar ali dentro. A outra voz. E o outro falava assim, cara, vai embora, vai tomar uma. Vai tomar uma geladinha, vai relaxar, isso aqui não é para você não. Só que uma coisa eu sempre tive na minha vida, no mundo e fora do mundo. Eu sempre fui intenso em tudo que eu faço. Mano. Quando eu era do mundo, eu era intenso. Eu sou um cara que não tem medo de ir para cima das coisas. Bom. Aí eu lembro que eu falo, não, eu vim até aqui agora e vou entrar ali. Aí, André, a igreja abriu 7h15 da noite. E eu já pulei para dentro. Não tinha ninguém. Foi o primeiro que eu entrei. O cara abriu as portas. Só tinha um obreiro lá e eu. E lá em Jundiaí, em maio, André, dia 22 de maio já era, tava bem frio. E eu tava já foi no dia seguinte, já. No dia seguinte. Buscou? No dia seguinte. Aí em maio tava bem frio, eu tava com a jaqueta, devia estar ali uns 8 graus ali, que ali é uma região meio fria. E eu entrei bem, uma jaqueta bem grossa, sentei ali, né? E o cara, ô, pai, tudo bem? Seja bem-vindo e tal. Um obreiro simpático. Falei, mas esse cara me conhece, será? Esse negócio tá meio estranho aqui. E a voz fala, rapaz, sai daqui, você tá aqui pagando um mico, trouxa. E a igreja, André, cabia umas 1.000 pessoas lá, tinha uns 1.000 lugares. E aí começou a chegar gente, e o cara passava, ô, rapaz, tudo bem? Eu falei, mas de onde esse cara me conhece? Porque os irmãos vêem uma pessoa estranha, eles vão cumprimentando. Ô, irmão, e aí, beleza? Tudo bem? Como é que tá? Tipo, boas-vindas, né? Que bom que você tá aqui. Eu falei, mas cara, esse cara nunca me viu. Que história é essa? E sentei lá no último banco. A último poltrona lá no cantinho. E foi chegando gente, André. Foi chegando gente. E naquele dia começava uma campanha de jejum de Esther. Nossa. 21 dias, estava iniciando aquele dia. Eu nem sabia que era jejum. Não sabia de nada. E aí começou o culto.
lotou a igreja, lotada, eu lá no último banco, começou o culto e começou o louvor, cara, e aquilo começou a entrar dentro de mim, aquele negócio, aquele choque. Lá pelo segundo, terceiro louvor, a pastora estava lá no altar, ela desceu lá, uma igreja com quase uns 1000 lugares. Uhum. Ela desceu, e eu vi que aquela mulher desceu e veio andando no meio do povo. E olhava nenhum, olhava no outro, olhava nenhum, tal, veio andando, chegou em mim. Chegou em mim e falou assim, ô senhor, faz favor um pouquinho, quero falar, você tem um minutinho? Eu falei, tem. Eu levantei, ela chamou eu do lado assim, falou assim, é você que quer saber o que Jesus tem para falar para você hoje aqui? Você tá doido. Cara, aquilo eu só não desmontei. Você tá doido. Aí eu falei assim, gaguejei ali, não entendi. Ela falou assim, não precisa você falar nada, não. Deus falou para mim que hoje ia entrar um homem aqui, que ele ia investir muito na sua vida. Nossa. A partir de hoje. Que tudo que o diabo roubou de você no mundo, que te deu e roubou, Deus vai dar o dobro. Deus vai te restituir tudo. O diabo te tomou. Ele te trouxe até aqui para te tratar. Você está aqui em São Paulo para você aprender a ser um homem de Deus. Meu Deus. E que Deus vai te restaurar. A primeira coisa que Deus vai te restaurar é uma esposa. Não é namorada, é uma nova família, uma esposa. Que agora é Ele que vai te dar e o diabo não vai poder tocar. Cara, eu vou falar para você, André. Eu comecei a suar, cara. Veio um suador e começou a escorrer água. E começou a escorrer água. E aquela mulher foi falando a minha vida inteira. E falou assim, a partir de hoje, a sua vida vai mudar da água para o vinho. Deus vai te dar um entendimento sobrenatural dos seres humanos. Eu não entendi aqui. E você foi tomando posse. Fui escutando. Só foi fazer, Eu quero e tal. E aí já aceitei Jesus ali, naquele horário, naquela conversa ali. Uhum. E ela falou muitas coisas. E ela falou, estou o dia inteiro com a mensagem de Deus na minha cabeça sobre você. O dia todo, desde manhã, Deus falou que ia entrar um príncipe dele aqui. Ia ganhar muitas almas para ele. Que era para mim tratar você com carinho. Cara, eu falei, cara, quem que contou minha vida para essa mulher aí? Você fica procurando alguém, né? Peraí que tem alguém que conhece. Eu não conheço ninguém. Tem um familiar aqui, não é possível. Não conheço ninguém. Um cara no meio do nada, sem ter familiar, sem ter amigo, sem ter nada, só penando. Entendeu? E aí, André, ela falou assim, ó, agora eu vou te falar uma coisa. Começa o jejum de Esther hoje. Em 21 dias, Deus vai começar a mudar a tua história que você não faz ideia. Eu vou orar por você que esse espírito de morte que tá nas suas costas aí, eu vou repreender agora. Nossa. E orou, cara. E eu chorava igual uma criança. E aí, você é homem, você quer ser durão. E comecei a segurar. De repente vem... Não, você não quer... E aí foi indo e não consegui segurar, desmontei lá. Não tem jeito. André, e aí é o seguinte, eu cheguei em casa, foi a melhor noite da minha vida, cara. Parece que eu tirei um saco de cimento de 50 quilos das costas, dormi a noite toda, aquele refrigério. E aí, André, eu comecei na igreja todo dia, em Jundiaí. Todo dia? O culto era todo dia lá. Às 8 tava lá. E eu todo dia, 8 horas eu tava o caminho? Pertinho, perdi o caminho. 8 horas tá lá, todo dia. E cada dia que eu ia, eu gostava mais e não tinha mulher, não tinha família, não tinha ninguém. Todo dia. E Deus começou já a mover as águas a meu favor. E o jejum acontecendo. E eu 21 dias de jejum. Perguntei para ela como é que fazia esse tal de jejum. Eu não tinha entendimento. E fiz o que me não falaram. Sabia, claro. E aí já, de cara, depois dos 21 dias, André, eu parei com a bebida. De cara. Assim, quando eu comecei a interagir ali nesses 21 dias, eles todo dia falavam comigo, os pastores, os obreiros, pessoal ali começou, viu que eu precisava de ajuda, né? E aí eu falava assim, para um pastor que tinha lá, o pastor Braz, falava assim, pastor, é o seguinte, eu venho para a igreja, faço tudo, mas tirar minha cerveja aí, eu paro com tudo. Entendeu?
Tinha uma coisa. Depois de 21 dias, André, eu parei com a bebida. Parei com tudo, com os rolos, com as confusão, com as coisas erradas. Tudo que a Bíblia falava que era errado, eu fui parando. Eu vim para Jesus com força mesmo. Não olhou para trás, não. Botou a mão Vim, no arado. parei com tudo. Já cheguei uns gatos que você faz para vender, que o vendedor tem que mentir para... Mente para vender, mente para comprar. É isso. Aí já fui cortando a mentira, fui tirando, fui mudando, e Deus foi me honrando, fui falando menos. Até hoje eu falo pouco. Verdade. Parei de ser aquele tagarela, conversador para vender. Hoje não. Hoje aqui é que Deus quer que eu faça, eu vou fazer. Temos um problema, não somos perfeitos? Não, porque se nós fosse perfeito, estava na glória. Tem muitas coisas erradas? Temos. Mas é um dia de cada vez que você vai aprendendo a passar aquilo, né? E vai aprendendo a viver a obra do Senhor. Certo. E aí, tive aquele encontro com Deus. E aí, depois de um ano certinho, Deus me apresentou minha esposa hoje. Rapaz. Comigo sempre foi assim, muito intenso, André. E eu fui na igreja 1 ano, todo dia. Todo dia. Todo dia. Aí é o seguinte, eu vinha ver meus filhos no final de semana, em Londrina. Uhum. Aí chegava em Londrina, eu tinha que ir no culto sábado, domingo. Saí de lá sexta-noite, depois do culto. Pegava o ônibus 11h30, meia-noite, o último ônibus para ir no culto. Chegava sábado de manhã em Londrina. À noite eu tive que achar uma igreja para ir no culto. Uhum. E aí eu conheci uma igreja em Londrina e comecei a ir na igreja. E lá fiz amizade também. Olha que legal. Então, sábado, domingo eu estava na igreja de Londrina e Durante a semana na sua lá, em Jundiaí. em São Paulo, em Jundiaí. E aí, nessas ida e vinda ali em Londrina, eu conheci a minha esposa em Londrina. Em Londrina, cara. E aí, conheci, mas foi tão diferente, André, que Deus faz as coisas loucas para confundir a gente. Eu conheci ela como uma amiga dentro da igreja e eu só tinha olhos para Jesus, eu não via mulher, cara. Eu só queria a palavra. Eu ia no culto no domingo cedo, à tarde e de noite. Rapaz. E aí pegava o ônibus meia-noite para ir embora para São Paulo. Ia dormindo no dia cedo, chegava lá, ia ralar. Trabalhar. E aí eu conheci a minha esposa e a gente, eu não conhecia ela com o intuito de namorar. A gente virou amigo. Eu tinha uma amiga e porventura ela morava aí 4 ruas da casa do meu pai, sem saber. Aí ela me dava carona para ir no culto de carro, enfim, e vai. E aí um irmão um dia chegou para mim lá na igreja e falou assim, Deus falou que vai te dar uma esposa. E ela chegou, essa esposa. Eu falei, pô, eu não tô de olho em nenhuma mulher, cara. Não tô vendo ninguém, você não tinha enxergado ainda, né? Não. Você não tava olhando com esses olhos. do meu lado, cara. E eu tratava ela com todo respeito, como se fosse uma irmã minha, entendeu? Um amigo, uma pessoa. Pessoa próxima ali, que você tinha um carinho. E aí um dia eu fui num jantar e chegou lá, o pastor falou... E aí, assim, deixa eu contar a história mais profunda, que essa aí é boa. Né? Manda. Muito boa. Aí eu fiz amizade com a família inteira da minha esposa. E aí todo mundo sabia que ela estava de olho em mim. E você? E só eu que não entendia nada. Só você sabia. Todo mundo casado com seus maridos, só ela que era solteira. Aí um dia a irmã dela chegou e falou, Fernandes, você vem todo final de semana? Então fala o seguinte, sábado vai ter um jantar lá na nossa igreja, aí não vai na igreja que você vai toda semana, sábado, domingo. Vamos lá com a gente no jantar na nossa igreja, vai ter um culto e tal, sábado. Falei, beleza, eu vou. Vai todo mundo, vai eu, vai meu marido, vai meu pai, minha mãe, vai fulano, só os casal, né? E eu não ia. Aí eu falei assim, mas eu vou. Aí a irmã dela falou assim, não, se você for, a Renata falou que também vai. Falei, então vamos todo mundo, né? Que eu já era amigo da família. Já estava sendo conhecido? Da família. Pronto, aí chegou lá oportunidade. Tal. E aí é o seguinte, André, aquele dia eu me atrasei para esse jantar. Rapaz, Deus faz as coisas tudo certinho. E se eu soubesse o tipo de jantar que era antes, eu não teria ido. Entendi. E aí eu me enrolei, cara, me atrasei. Aí eu não achei passagem para vir sexta-noite, eu tinha que vir no ônibus do sábado de manhã. Aí eu cheguei em Londrina de noite, aquela correria para tomar banho, porque o jantar. Aí eu falei, pode ir.
que eu vou pegar o carro do meu pai e nós se encontra lá. E foi um rolo lá, eu não me lembro direito. Eu sei que todo mundo já estava no jantar, a palavra já estava rolando, eu cheguei. Quando eu cheguei na porta, a Renata estava me esperando e a irmã dela. Aí falou, só que aqui é o seguinte, é um jantar de desnamorado, tem que entrar pegado na mão da pessoa. Eu falei, não, mas aí eu não vou entrar aqui, ué. Ela não é minha namorada, minha amiga, que me pegadinha. Não, mas você chegou até aqui agora, cara. Como é que você vai? Não, você não vai fazer esse desfeito com nós. Aí outra, minha irmã vai embora, porque se você não entrar, ela não vai poder entrar. Aí eu falei, então vamos, não vou fazer isso. Né? Uhum. Peguei na mão da minha mulher hoje e entrei num jantar do dia dos namorados. Aí uma mesa redonda, tava meu sogro, minha sogra. Minha cunhada e meu cunhado. O outro cunhado e a minha cunhada. O meu cunhado, toda a família em casal chegou bonitão. Com você. Com ela, de mão dada. Mas todo mundo sabia do evento, saiu só ele não sabia. E todo mundo já estava meio que programando não, isso, né? Já sabia que ela estava de olho em você. E aí até aí sentei na mesa, rapaz. Queria enfiar debaixo da mesa. A vergonha estava pegando. Sentei, escorreguei na cadeira e fiquei. Não queria de jeito nenhum estar ali, queria sumir. E aí, André, o pastor lá começou a falar, aí o pastor sim falou assim, agora vocês casais fiquem em pé e repita aí, esposo para suas esposas. Nossa. Falei, eu não vou levantar. E todo mundo levantou, sentou. Aí eu chamei mais atenção, sentado. Quando eu levantei, André, a primeira vez que eu escutei a voz de Deus, Deus falou, não falei que eu ia te dar uma esposa, ela está aí do teu lado. A partir de hoje, ela é tua esposa. Nossa, Fernando, que lindo isso, cara. E eu levei aquele susto que eu nunca tinha escutado Deus falar comigo, o Espírito Santo. Eu estava um ano convertido, estava no processo. Processo total. Eu não falei que eu ia te restituir a sua família. Tudo que o diabo roubou, eu falei que eu ia te dar. Eu escutei essa voz. Eu levantei já chorando, André. Meu Deus, cara. Aí eu não repeti nada, só falei assim, você quer namorar comigo? Não, você quer namorar comigo? Não. Eu falei, vamos orar para nós namorar? Ela falou, vamos. Olha, cara. Aí nós fomos orar, para Deus falar. Aí já peguei na mão dela e já vi ela como uma outra pessoa. Aí já mudou totalmente. Não, aí o semblante mudou. Tudo mudou na minha vida. Tirou o véu. Eu estava com véu. E aí eu entendo, hoje a gente conversa, eu e ela, é um trabalhar de Deus, que ela falou, se você tivesse sido muito fácil, Fernandes, eu não tinha namorado com você. Eu gostava das coisas mais difíceis. E eu fiquei, ó. É que você não tava tendo olhos. E aí isso aí criou um sentimento nela de, por que ele não tá olhando? Eu tô aqui. E aí nós oramos, começamos a namorar em junho e casamos em outubro. Junho? Isso. Casou em outubro. E aí viemos morar em Maringá. Meu Deus. E aí cheguei aqui, André, sem conhecer nada, sem ter profissão. E aí eu comecei a mexer no ramo de madeira. E aí, 2017, um cara sem profissão, trabalhei a vida inteira com um ramo, e um ramo que eu não queria voltar, porque é um ramo muito ruim, assim, que sai muito dos caminhos do Senhor, é um ramo que você tem que fazer muita coisa que Deus não agrada. Imagino. E aí eu fui mexer com madeira. E comecei a trabalhar aí de peão de obra aí, entendeu? Vender madeira, de fazer construção, madeira. E aí, em 2017, Deus falou comigo assim, falou, vou fazer você um grande madeireiro. Você vai construir casas de madeira, você vai fazer tudo isso aí. E eu vou te restaurar financeiramente, vou te dar tudo que o diabo roubou. Não é fácil. Mas, quando você persevera com Jesus, você vence. É isso. Entendeu? É isso. E aí, Verdade, então é bem recente. É, bem recente. Aí, em 2017, André, eu não tinha um carro para mim andar. E a minha mulher, hoje, que era minha recém-casada, ela trabalhava já, ela sempre foi bem empregada, tinha experiência, sempre gerenciou empresas, entendeu? Então ela veio aqui para Maringá e nós passamos uma luta junto, porque aí ela não arrumava emprego e nem eu. Aí ficava difícil. Fomos pro fundo do poço mesmo, de atrasar tudo, luz, água, aluguel.
Assim, eu não tenho, não falo nada para me engrandecer, eu falo para honrar o nome de Deus, porque eu não, é uma coisa que você apaga da vida, a gente só fala quando é para dar testemunho, mas é coisa que você quer esquecer, entendeu? Não tem honra nenhuma nisso, nada nisso. Isso. Mas a gente fala para, você pediu para me dar meu testemunho, para a gente engrandecer o que Deus fez e fará na vida dos homens. Isso. E aí eu entendi. Aí Deus falou comigo em 2017 ao vivo. Deu um clarão, igual tá aqui. Isso aí eu não acreditava também. Uhum. Mas Deus veio, clareou a sala da minha casa e falou: depois de passar muita necessidade, que comer muito arroz com feijão com a minha esposa, e ela aguentou firme. Mulher de Deus total. E ela já era bem empregada, era gerente de empresa, e eu zero. Aí Deus falou assim: eu vou te fazer você o maior madeireiro do norte do Paraná. E só que tudo que você ganhar, você vai investir uma parte na minha obra. Financeiramente e fisicamente. Você vai dar seu tempo para minha obra e financeiramente. Aí na hora eu falei: tô aqui, Jesus. Eu sou um quebrado mesmo. Tô pronto. Tô pronto. E a partir dali, André, a vida mudou, o vento mudou ao meu favor. Aí onde eu ponhava a mão, brotava as coisas. Lógico, você ainda continua num deserto. Você está saindo dele. Tem muito problema, muito rolo. Mas só quando você assume a sua identidade diante de Deus, você também assume os problemas e não maqueia mais problema. Isso. Porque o problema, ele existe, você tem que resolver. Você não pode resolver um problema, em nome de Deus, com uma maquiação ou com outro problema. Tem que ir lá e pôr a tua cara e falar: não, eu errei mesmo. Resolver. Eu estou errado. Mas o que eu posso fazer para consertar? Porque errar é humano. Uhum. A Bíblia nos dá poder para você pedir perdão quantas vezes ao dia? Verdade. 490 vezes ao dia. É isso aí. 70 vezes 7. Então aí eu comecei a trabalhar e Deus começou a me dar a visão. Então eu passei a não dar mais ênfase no trabalho que Jesus e nem mais ênfase no trabalho que a minha família. Aí veio o entendimento. Porque isso aí, André, eu já estava 5 anos, 6 anos, aí já bem andando com Jesus, mas não tinha entendimento. Porque eu converti em 2008, casei em 2009, morei uma temporada em Londrina, e foi, ainda sofri bastante. Só em 2017, e eu ia na igreja, tudo firme, mas não tinha um entendimento. É aí que eu falo. Aí você fica fazendo papel comum dentro da igreja, sem ter um entendimento. Porque o cara do banco. O cara do banco. Você e é lá, o cara do banco. Vai no culto, recebe uma oração, escuta a palavra, mas entra no ouvido, sai no outro. Não passa para frente. E continua com as mesmas práticas que ele vinha antes. Certo. É aquilo que eu te falei, trazer o mundo para dentro da igreja. Uhum. Não vai rolar. Você entendeu? Uhum. Não vai rolar. E eu fiz isso por muito tempo. Dentro da igreja. Certo. Dentro da nossa igreja. Fiquei no banco. Uhum. Sou marido bom, não trai minha esposa, não bebo, não fumo, não jogo. Onde nós vamos sempre juntos. Nós trabalhamos, devolvemos nosso dízimo. Certinho. Certinho. Todo mundo faz, mas sem o entendimento. Porque as pessoas acham que você vem na terra para aceitar Jesus e ir para a igreja e acabou. Não, meu irmão. Começou aí. Isso aí. É só o princípio. Entendeu? A história do homem ou da mulher começa aí, quando você aceita Jesus e vai para a igreja. Aí começou. Aí você chegou num 0 a 0, você não está em vantagem nenhuma com Deus. Exatamente. Passa por um deserto, Deus começa a ajudar você, e aí você vai para um banco da igreja e fica confortavelmente só na misericórdia de Deus. Você entendeu? Uhum. Porque o cara anda lá só na destruição, só pontapé e bomba. Força do braço. Né? Aí ele aceita Jesus, vem para a igreja, o que Jesus faz? Mesmo ele no deserto, Deus ainda dá misericórdia para a vida dele. Ele começa a
ter uma paz aqui dentro, que é Jesus, que ele não tinha antes. Entendeu? Exatamente. E aí ele fica no banco, sem o entendimento, como religioso, que está assim dentro das igrejas hoje. Exato. E aí, quando Deus me trouxe esse entendimento, eu falei, opa, 2017, achei a chave. Porque ele falou com você de novo. E aí, André, eu comecei oferta na obra de Deus, tal, e aí Deus começou a me prosperar. Ajudava os irmãos, ia com o pastor nas visitas para aprender, e tava lá, fazia... Aí não obra. era só também financeiramente, era também fisicamente. Como ele tinha te pedido. Exatamente. Aí Deus deu o meu escritório. Fiz o meu primeiro escritório, minha loja, meu escritório. Já era lá onde é hoje? Lá em Mandaguaçu, showroom. E deu o meu primeiro escritório, sem eu ter nada. Que lá veio assim, fui só na fé. Eu comecei a fazer o escritório lá, André, e aí Deus falou assim, pode abrir um showroom na beira da rodovia que eu vou te prosperar. Eu falei, mas Deus, eu não tenho dinheiro nem para fazer a fundação. Quanto mais fazer isso que o senhor quer. Aí eu aluguei um terreno, o cara já me deu 90 dias de carência para começar a pagar o aluguel do terreno. Opa, tá ficando bom. Aí eu falei, Deus, eu preciso aí de no mínimo 30 mil para fazer a fundação. Aí eu fui lá no terreno, não tinha nem projeto, André. Eu fui lá com uma vara, uma madeira, e risquei lá onde você queria fazer. E conversando com o Espírito Santo. E daí, Espírito Santo, eu vou fazer aqui uma sala aqui para mim, uma recepçãozinha aqui. Pá, pá, pá. O Espírito Santo falou, não, é isso aí mesmo. Se você for fazer, não menosprezando, mas se você for fazer puxadinho em casa, minha vida, é esse projetinho, mas o que eu tenho para ser muito maior do que isso. Glória. Aí eu fui lá e aumentei 5 vezes o projeto. Falei, então, mas para começar, aí eu preciso de 30 mil para a fundação. Certo. Precisava Fiz esse justificativo com Deus. Falei, e aí, Deus? E aí? Eu já aluguei o terreno. Eu ia todo dia orar em cima do terreno. E aí, pelo projeto que eu fiz, eu precisava gastar com aterro. E eu não tinha dinheiro para fazer o aterro. Precisava lá de 70 caminhão de terra. Nossa. Aí só aumentando. Aí eu tô lá um dia, chegou o cara lá, tô lá no terreno orando, chegou o cara lá e falou, ô, Fernandes, cara, você não quer fazer um serviço de madeira lá para mim, lá e tal, lá na minha casa? Eu tô precisando fazer isso aqui, um deck, um pergolado, um negócio e tal. Aí ele falou assim, o que você vai precisar aí? Não tá precisando de nada aí, um aterro, um negócio? Meu Deus. Eu falei, ó, eu preciso tirar aquela terra de lá, ó, 200 metros e jogar pra cá, mano. Não tem máquina nem caminhão. Ele falou, não, faz o deck pergolado que eu jogo lá e a terra aqui pra você. Nossa, Deus de novo. Fui lá e fiz a obra pra ele e fiz a obra pra mim. Ele tava acabando, André. Eu tô detalhando aqui porque nós tem tempo, né, André? Sim. Tava acabando de aterrar, o telefone celular meu tocou. Ô, tô precisando de um orçamento, te indicaram aí e tal. Eu era peão, trabalhava no batente, André. Uhum. Você não vem aqui fazer um projetinho, uma varanda, pá. Falei, vou. Cheguei lá, fiz o orçamento do cara, cotei a madeira, tudo, mão de obra. Me sobrou limpinho 30 mil reais. Ah, cara, isso é demais. Cara, isso é demais. É demais. E assim, é o que você pediu, cara. Meu Deus. Aí eu já terceirizei o serviço, porque eu estava envolvido no meu escritório, né? Aí eu já comecei a trabalhar no escritório para fazer. Aí já contratei o concreto, já arrumei a mão de obra e eu comecei a ajudar a montar o escritório. E aí é o seguinte, falei, Deus, tá aqui, ó, o dinheiro tá aqui, o cara me deu um cheque para 30 dias, tá aqui para mim fazer fundação. Obrigado. Mas eu vou precisar de 150 mil de madeira. E quem que vai arrumar esses 150 mil? Mais uma prova. E aí, André, eu comecei a orar. Falei, Deus, o dinheiro é teu, a obra é tua. O Senhor quer que eu ajude na tua obra, quer me prosperar para ajudar na tua obra. Então... é agora. E eu continuei fazendo o meu trabalho, nunca parei e orando. E todo dia ia lá no terreno e orava. Falou, ó, o dinheiro para fazer fundação já tem. Mas e o resto? E o resto? E aí Deus começou a me testar.
Essa hora. Aí eu fui num evento do meu cunhado, que ele é pastor, ele tem igreja lá, e o Espírito Santo falou assim, ó, você vai lá nesse evento e você vai fazer uma oferta de R$ 1.200. André, R$ 1.200, isso aí já era 2018, comecinho de 2018. Uhum. R$ 1.200 para mim naquela época, cara, vou falar para você, Era muito dinheiro. era muito dinheiro. E eu não tinha esse dinheiro. Além de ser muito dinheiro, ainda não tinha. Não tinha esse dinheiro. E aí eu falei assim, bom, mas eu vou na fé. E os 30 mil eu já tinha pagado concreto. As ferragens, já tinha comprado A tudo. fundação já tinha ido. Falei, ó, só que vocês só vão entregar para fazer para não gastar quando eu estiver mexendo na obra. Aham. E aí, André, eu fiz essa oferta lá na igreja do meu cunhado, lá no Mato Grosso. Eu fiz o propósito, não fiz a oferta. Ele ia ter um evento lá, eu falei, ó, tal coisa aí do evento eu vou pagar. Certo. Olha o compromisso. Esses evento. R$ 1.200 aí. R$ 1.200. E aí, o que aconteceu, André? Chegou no dia, cara, e a minha mulher, ela é muito contra isso no começo. Ela é muito segura referente a isso. E eu falava essas conversas, que eu precisava de 30 mil, 150 mil. Na época, era um dinheiro que não tinha fim, André, pra mim. Não tinha. Um cara que ganha R$ 2.500 de bico Vai falar em 150 mil, que jeito? por Não tem mês. nem a proporção. Não tinha um carro pra andar, entendeu? Andava aí, sabe? E aí, beleza. Aí quando chegou no dia, só arrumei R$ 600. Cara, foi outra humilhação na minha vida. Entendi. Cheguei e falei, olha, eu preciso do seu cartão de crédito emprestado para me completar a minha oferta. Não deu, não. E se ela tivesse aqui, ela ia rir. E ela me xingou de tudo quanto é nome, André. Eu imagino. De tudo, de inconsequente, de louco. Não tá fazendo as coisas certas. O que você tá Porque a palavra fazendo? fala, André, que você tem que ser louco para confundir o sábio. É isso aí. Entendeu? É isso. E ela me chamou de louco de tudo que você pode imaginar. Aí eu falei, não, eu vou parcelar em 3 vezes e eu vou pagar a fatura. Ela falou, mas tá, e aí, tá bom. Passou, cumpri minha oferta. E aí Deus começou a depositar em mim as coisas. E aí eu peguei, aí o Espírito Santo falou para mim, o cara que você compra madeira lá, eu comprava madeira, André, era... Um amigo meu de Mandaguaçu trazia uma carreta para ele e trazia lá um pouquinho de madeira para mim, 1% de carreta 1%. para mim. Certo. E aí eu me envolvi lá também no Mato Grosso, no Pará, e eu já comprava minha madeira direto, só vinha na carreta junto com a dele, entendeu? Aproveitava o frete. Aí o Espírito Santo falou, você liga lá pro cara que você compra madeira e fala para ele vender a madeira para você pagar com 2 anos para fazer o escritório aqui. Fala que você vai fazer um showroom, vai vender muita madeira para ele. Uhum. Olha isso. Entendeu? Aí eu falei, do jeito que Deus mandou falar. Ele falou assim, beleza, eu vou te dar 1 ano de carência para você começar a pagar e do 2º ano você quita. Fechou. Aí falou, faz a lista da madeira e manda para mim. Ô, louco. Veio 2 carretas e meia só para mim, André. Rapaz, Fernando. E eu pedi a madeira a mais porque eu tinha que vender a madeira Ganhar uma grana. para pagar também a mão de obra e ter a madeira para fazer o escritório. Aham. E aí, quando você é meio leigo no assunto, André, você dá uns furos, né? Aí eu comprei a madeira e tal, fiz o showroom, mas eu só cotei a madeira e os acabamentos. Aí faltou dinheiro. Aí ergui a cobertura. E aí Deus falou para mim, isso em julho. Você vai inaugurar dia 15 de setembro essa loja. Agosto, setembro. 60 dias. Eu não tinha um piso comprado, eu não tinha uma porta, eu não tinha um móvel, eu não tinha nada e não tinha o dinheiro. Nada. E não tinha o dinheiro. Não tinha vidro. Os acabamentos que é caro das obras, né? É isso mesmo. Não tinha vidro, não tinha nada. Aí, minha mulher falou, bicho, já deu, né? Segura esse escritório. Não marca essa inauguração para setembro que você vai queimar seu filme. Na largada. Falei, não, Deus mandou marcar, eu vou marcar. Cara, você precisa de 150 mil reais para acabar. Já foi 200 mil aí. Aquela loja minha. Uhum. Falei, não, mas Deus falou para marcar, eu vou marcar. Ele é dono do ouro e ele é dono da prata. Entendeu? Obediência. Então eu vou
eu vou fazer sim. E aí chegou agosto, quando chegou em agosto, parou um cara lá na minha loja, eu construindo, trabalhando lá, de peão, André, eu com a mão na maquina. Você que botando E junto com os caras a que mão na entendiam, obra. né? Aham, O ajudante era eu. entendi. E aí parou um cara lá, falou assim, ô, cara, eu gostei demais disso aqui, que coisa mais linda, sem acabamento, só erguido, as madeiras, sem envernizar, Só coberto. as paredes. Já tava entrando no acabamento da madeira, mas de piso, de vidro, Tinha nada. vaso, pia, móvel, nada. E aí eu falei para Deus assim, falei, Deus, eu quero inaugurar isso aqui até com jardim, com móveis, com computador, com tudo. Eu não quero ter nada fora do lugar, Nada faltando. nada faltando. O Senhor não é dono do ouro e da prata? Aí eu li aquele versículo lá em Ageu 2:8 que diz assim, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Eu li esse versículo e falei, Senhor não é dono do ouro, da prata, o Senhor não quer eu na tua obra? Assim, assim, assim. E aí fiz essa oração com Deus. E aí tava nesse dilema, cancela a data, e eu não, minha mulher xingando eu todo dia, cancela, eu não vou pôr minha cara, eu não vou lá, e não sei o quê. E falei, não, nós vamos inaugurar a loja com jardim, com luzes, com refletor, com móveis, com mesa, com cadeira, com tudo. Tudo. Tá. Aí chegou esse cara lá. Não vou falar o nome dele aqui para não expor a pessoa. Tá certo. Chegou esse cara lá e falou o seguinte, eu preciso fazer uns chalés. Queria fazer uns chalés ali e tal, mas eu queria desse jeito aqui. Você tem um tempinho para ir lá comigo agora? Falei, tem, vamos lá. Aí eu fui lá, olhei, dei as ideias para ele, ó, você pode fazer uma aqui, na beira do lago ali, assim, assim, assim. Então, eu quero 10 chalés. Na época, hoje um chalé daquele lá custa uns 170 mil reais, mas na época eu fiz uma conta de padeiro, 65 mil na época, 70 mil. Acho que eu pedi 70 mil para ele. 700 mil, era dinheiro que eu nunca vi a vida inteira. Você tá doido. Aí esse cara falou assim para mim, falou assim, posso fazer uma contraproposta? Eu falei, pode. Esse era um cara que queria trazer ele aqui no podcast, mas ele não vem. Mas vamos tentar. Eu posso fazer uma contraproposta? Eu falei, pode. Ele falou assim, ó, eu dou 60 mil cada chalé, te dou 300 mil agora, Nossa. em dinheiro, e 300 mil vou fracionando, conforme vai saindo a obra, você vai precisando, eu vou te dando. Eu vou colocando. Falou, eu sei que você está fazendo a loja lá, você deve estar apertado para inaugurar a loja. Meu Deus, Fernandes. Eu te dou 300 mil agora. Era mais do que você precisava. Eu falei, mas e um contrato? Para nós fazer um contrato? Aí ele foi lá, pegou uma folha de sulfite, pôs-se na mesa, lá no estabelecimento dele. Hoje esse cara é um grande amigo meu, inclusive. Põe em cima da mesa, André, escreveu lá, 10 chalés, 60 mil reais, 35 metros quadrados, conforme a foto da internet. Tinha uma foto da internet pra isso daí frisar. Aí ele mandou a foto no meu WhatsApp, printou, mandou pro meu WhatsApp, assina aqui, eu assinei. Ele foi lá dentro da caminhonete dele, pegou 300 mil em dinheiro num saco e me deu na minha mão, André. Na hora, meu Deus. Isso aí minha mulher com roupa para receber isso aí. Isso aí minha mulher testemunha o que Deus fez na nossa vida no evento de mulheres. Cara, como é que você chegou pra ela e falou assim, ó. Aí ele falou, vou te levar lá na tua firma. Eu falei, não leva eu não, leva eu em casa. Aí ele deixou eu lá em casa, eu morava em Mandaguaçu. E eu catei aquele dinheiro, cara. Fui lá no canto, já eram 5 horas, tomei banho e fiquei lá esperando minha mulher chegar. Todo faceiro. Rapaz, querendo rir à toa. faceiro com 300 mil. E aí a minha mulher chegou e ela foi tomar banho, eu peguei o dinheiro, tudo em notinha, esparramei tudo em cima da cama lá. Quando essa mulher saiu do banheiro, rapaz, deu um ataque nela. Meu Deus. Que banco que você roubou? Você tá maluco? Você é louco? Onde você arrumou esse dinheiro? Falei, calma, não roubei não, nunca precisei roubar na minha vida. A única coisa que eu nunca fiz na minha vida foi tirar nada de ninguém, nem na época do mundo, não vai ser agora. E aí ela sentou, falei, calma, vou te contar a história. E eu contei essa história que eu tô contando aí. Aquele dia minha mulher mudou. Ali caiu uma ficha.
E foi outro divisor de água dentro da minha casa, porque ela não acreditava nada dos milagres de Deus. Ela sempre ainda continuou fazendo um braço. Aham. E ali ela falou uma palavra para mim, isso aí que mudou a minha vida, como sacerdote. Uhum. Ela falou, eu nunca mais duvido do que Deus fala com você. Ô, glória. Que coisa boa, Fernandes. Isso é... E aí apareceu um paisagista, incrível, rapaz. que eu trouxe ele para Jesus agora, na última colheita, André. Tá andando com nós lá, o paisagista, que fez o paisagismo lá em 2018. Olha isso. Entendeu? E aí eu fiz o escritório e inaugurei no dia, André, para resumir a conversa, com tudo no lugar, paisagismo, móveis, tudo de primeira, cadeira, tudo. Tudo do jeito que tinha sido Eu tinha anunciado. programado. Levei meus clientes que eu tinha, os pouquinhos que eu tinha, levei o pastor para orar, tudo, inaugurei. Uhum. Inaugurei no dia 15 de setembro. No outro dia, tinha uma varanda grande lá, eu sentei lá, de manhã cedo, não tinha funcionário, não tinha nada, era só eu. Só você. Aquela baita casona. Aí comecei a contratar as pessoas. No outro dia, eu orei lá, bati o joelho lá na varanda e falei, Deus, o que o senhor quer de mim agora? Pode pedir. Cheguei até aqui. Cheguei até aqui. Pode pedir. Ele falou assim, eu quero que você abra aqui um GC de empresários. Aqui nessa varanda. Aí eu falei, mas Deus, isso é muita responsabilidade. Eu sou um caipira. Eu sou um peão de obra. Como que eu vou abrir um GC de empresário aqui no meio do mato, na beira da rodovia? Aí eu fiz essa seguinte oração e falei isso para Deus. Como o senhor fala comigo, tem que ser bem transparente, que eu sempre peço muita transparência para mim não ter dúvida. Falei, bom, já que o senhor está me pedindo isso, então o senhor usa minha mulher para falar isso para mim. Ou alguém bem próximo para falar que aqui é o lugar de eu abrir um GC de empresários. Aí fiz essa oração, passou. Aí, nosso pastor lá, presidente, não podia não pôde ir na inauguração lá da loja, que foi num sábado, numa sexta-feira. Aí 3 dias depois ele ligou para mim e falou assim, eu não fui aí na inauguração, que eu estava viajando, né, estava a trabalho. Mas eu vou dar um pulo aí hoje, eu tô querendo fazer uma mesa, você não faz uma mesa rústica para mim, eu vou ir ver a mesa e aí nós já tomamos um café junto aí e tal. Uhum. Falei, beleza, fechou. Aí eu falei, Renato, o pastor vai vir lá na empresa? Na empresa, só tem eu de funcionário. 3 salas, tudo com móveis, computadores, só eu e só você, mais ninguém. Não sabia nem mexer direito no computador. E não gosto até hoje. Aí, André, ela falou, então tá, ele vai vir em que hora? Eu falei, ele disse que vem no finalzinho da tarde, umas 4, 5 horas. Eu falei, então eu vou sair mais cedo da empresa, que ela era funcionária, e vou aí fazer um café, levar um pãozinho de queijo, fazer um cafezinho. Já são 2. E foi. E aí eu tinha falado para ela que Deus tinha mandado eu abrir um GC ali para ver se era ela que ia falar comigo, né? Uhum. Ela falou, você tá louco? Não, agora você perdeu o juízo de vez. Você faz loucura de trabalho, até eu agora entendo, mas isso aí é uma responsabilidade muito grande. Como é que você vai abrir um GC desse, cara? Aí o pastor nosso chegou lá e escolhi a madeira para fazer a mesa para ele e tudo. E aí, André, ele sentou naquela varanda e olhou para mim, olhou para cima e falou assim, Fernandes, aqui é um lugar de fazer um GC, cara. Só que o único GC que não tem na igreja é o GC de empresário. Nossa, Fernandes. Na hora, André, o Espírito Santo Deus. falou comigo assim, esse aí é de confiança teu. Serve esse aí? Já deu um... E aí eu contei a história para ele e a minha mulher era testemunha aí do lado. Nossa, Fernandes. Ele falou, então isso é de Deus. E aí, André, aquela noite eu não dormi direito. Aquela noite eu fiquei pensando, com medo. Medo, porque é responsabilidade se abrir um GC. Porque pra gente fazer as coisas de Deus, a gente sempre fica mais receoso, né? E aí, o pastor Éder está lá até hoje, foi para ajudar nesse GC. Nós começamos o GC com 3 irmãos da igreja, eu e o pastor Éder, e um visitante.
Já tinha um, pelo menos. E aquela noite, André, que Deus falou isso e foi confirmado pelo nosso pastor, aquela noite Deus falou assim para mim, ó, ali eu vou mandar muitos homens, que não vai caber ali. E eles vão chegar destruídos financeiramente e vou te restaurar igual eu estou te restaurando. Vai chegar com um filho nas drogas, eu vou restaurar toda a família. Vai chegar doente, eu vou restaurar. E tudo isso aconteceu lá. E quanto testemunho desses aconteceram lá, né? E aí Deus começou a trazer o povo. Trazer o povo, a trazer o povo. E hoje, aí a varandinha não coube lá, assim, 60 metros quadrados que tem de varanda lá hoje, não coube mais. E bem nessa época, Deus sempre desafia a gente. Isso. Entendeu? E aí eu achava que eu já tava um bichão, André. Aí eu já montei uma lojinha debaixo de uma tenda lá de móveis rústicos, né? Uhum. E nós já começou o GC em outubro de 2018. Dia 1º de outubro de 2018 já começou o GC. Rapaz, já começou já em seguida. Seguido. Nós organizamos numa semana, pulou uma semana e começamos no outro. No outro já. E aí quando chegou aí foi crescendo, aí foi para 30, 40, 50, 60, 70 pessoas lá no fundo. Uhum. Aí quando chegou em 2020, veio a pandemia, aí teve aquela lei lá de ficar 1,5 metro para lá, 1,5 metro para cá. Uhum. E aí não podia, não cabia lá. Aí todo mundo parou com o GC e o pastor Éder, não, nós não podemos, porque agora que os homens tá vindo. Agora que engrenou. Se nós parar com o GC, nós vamos perder as almas. E eu fui para oração. E aí eu fui lá falar com o prefeito. O prefeito falou, ó, se você der 1,5 metro para lá, 1,5 metro para cá, 1,5 metro em volta, nós não fecha o GC. Certo. Mas tem que ter a norma da saúde. Isso. E eu fiz tudo quanto é medida lá, não cabia nem metade dos homens naquela varanda com esse espaço. E não tinha lugar para os homens. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, vai lá, aquela tenda lá na frente, acaba com aquela loja de móveis. Tinha uns 50 jogos de mesa lá já. Já estava andando bem a empresa. Uhum. Tira tudo lá, que o que eu tenho para você não é isso. É mais do que isso. E lá você vai fazer o meu GC, que lá cabe 100 pessoas. Um espaço, do jeito que a saúde pode. Deus falou isso comigo. Aí eu fui lá e no mesmo dia falei, pô, aí eu já tinha uma empilhadeirinha, aí eu já tinha uns funcionários, né? 2018 inaugurei, já era 2020. Aí certo. Eu já tinha uma estrutura. 2 aninhos já tinha uma estruturinha. Já tinha uma estrutura. Fui lá e falei pro meu funcionário da empilhadeira, falei, ô filho, pega essa empilhadeira, pega tudo aqueles móveis lá, empilha aqui debaixo do barracão. Já tinha barracão. Tinha debaixo daquela tenda lá e traz para esse barracão. Isso eram umas 11 horas da manhã. Falei, ó, até meio-dia você já começa para nós terminar isso hoje. Aí quando chegou no final da tarde, eu fui lá e falei, mano, você não vai tirar o móvel? O cara olhou para mim e falou, bicho, Fernandes, você tem certeza disso? Que você vai montar os móveis aqui, vai acabar com aquela loja de móveis, mas nós vendemos 2, 3 por semana lá de mesa, cara. Uhum. Paga a despesa quase tu aqui, né, aluguel. Falei, cara, Deus mandou tirar aquilo de lá. Lá tem outra serventia e é amanhã que eu vou usar aquilo lá. Aí chegou de manhã, ninguém mexeu. Eu catei a empilhadeira, André, fui lá e meti a empilhadeira pra cima, arrastei tudo pra fora, joguei no barracão, peguei uns 3 pra me ajudar, montoei tudo os móveis. Lavei tudo, falei, pastor Éder, pode vir. É o meu lugar de fazer o GC, nós não vamos fechar o GC. Meti um eletricista lá, põe aquelas lâmpadas que você vê lá. Ah, tem um testemunho do som. Nós tinha 12 pessoas, o Espírito Santo falou, vai lá e compra um som. Que eu vou mandar a gente. Fui lá e comprei o som. Rapaz, foi outra briga em casa. Nossa. Minha mulher falou, mas rapaz, vocês têm lá 12 pessoas, 11, 10, pra que som? Você tá louco? Eu falei, não, Deus mandou comprar. Daí 20 dias foi 40 pessoas. Aí com o barulho da rodovia já não dava mais na garganta. Não dava mais na garganta. Tinha que ser e no nós já som. começamos a usar o som. Entendeu? Entendi. Cara, quanta coisa que Deus foi providenciando. Aí tirei os móveis, coloquei empilhado lá no barracão e comprei umas cadeiras, coloquei lá na tenda. Onde nós estávamos vindo 50, 60 pessoas. Nesse dia veio 100 pessoas, igual Deus falou. E ficou
Um monte de gente em Apertado. pé. Um monte de gente em pé. Aí nós compramos mais uma tenda urgente, colocamos 2 tendas. Era uma só que tinha. Era uma só que tinha. Colocamos 2 tendas. E aí não parou mais de vir gente. Terça-feira passada tinha 178 pessoas lá. É isso. E não para disso. É sobre isso, Fernandes. É o que a gente vê nessa mudança, né? Quando você deu o seu testemunho e eu vi a primeira vez lá no Face a Face, quando eu estava lá, aquilo ali porque você, no dia, você mostrou umas fotos, você em cima de uns pedaços de madeira, assim, trabalhando de mão de obra mesmo, trabalhando peão de obra, né? Colocando a mão mesmo na massa, né? E aí depois, e hoje o empresário que você é, né? Então, assim, cara, é maravilhoso quando a gente consegue ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a voz do Espírito Santo, a comunicação do Espírito Santo com a gente, isso faz toda a diferença, né? Eu também tenho uma grande facilidade de ouvir, né? Esse podcast, por exemplo, é um resultado disso, né? O resultado de conseguir ouvir o Espírito Santo, conseguir ouvir o que Deus quer pra gente, ou quer da gente, né? Sim. Porque eu falei pra ele, eu falei assim, meu, tem nada, sou ninguém, eis-me aqui. E ele tem feito, desde então. Então, assim, para dar uma resumida, né? O Fernandes saiu de um grande empresário. Foi na lona, como a gente fala lá, né? Negativo. Amigo nosso fala assim, o porão do poço, né? E aí foi restituído, Deus falou com ele, mas ele foi obediente, né? O Fernandes foi obediente, o Fernandes foi ousado, e acreditou naqueles propósitos que Deus tinha para ele, né? E foi onde ele colocou tua família, ele colocou a tua empresa, e hoje a gente está falando de uma empresa, uma grande empresa, né? Hoje o celeiro da madeira. Eu tenho um testemunho muito forte desse ano. Uhum. Então, assim, só para nós encerrar aí sobre os testemunhos e nós falar um pouquinho das coisas de Deus, né? Certo. De 2017 a 2022, que foi o ano passado, tudo que eu colocava a mão dava dinheiro. Certo. Só que eu nunca esqueci as origens. Então, eu fazia algo na obra de Deus, continuava fazendo as coisas de Deus, e Deus me prosperava. Uhum. Aí entrava, eu ofertava sempre na obra de Deus. Certo. Aí quando chegou em novembro, que deu aquele boom político, aquela guerra política, que tudo parou, eu fiquei despreocupado. Certo. Falei, não, meus negócios estão andando com política, sem política, eu dependo de Jesus. Não dependo de política. Tem nada a ver. Quando chegou em dezembro, André, fechou as torneiras. Entendi. E aí eu tinha tenho uma estrutura grande. Eu aumentei a empresa, eu dobrei, eu comprei máquina nova, comprei caminhão novo, tudo em 2022. Para 2023, nós dobrar. Você tá com a estrutura para dobrar. Entendeu? Uhum. E aí, quando chegou o final de 2022, a gente começou a parar o movimento. Entendi. O movimento caiu 30% em dezembro. Em janeiro caiu 40%. Em fevereiro caiu 50%. Rapaz, foi só... Tô caindo. Quando chegou em março desse ano, aí eu já tava fechando no vermelho. 250 mil por mês no vermelho. Rapaz. Março. Aí as contas começaram a atrasar. Aí chegou abril, 300 mil de prejuízo. E aí as reservas já tinham ido tudo. Aí começou já a protestar boleto. Isso é uma coisa que eu não tenho vergonha de falar. Claro. E aí eu passei por um aperto muito grande. E eu entendo assim, toda vez que Deus vai dar um boom na minha vida, profissionalmente e ministerialmente, você passa por um deserto. Deus fica silêncio comigo. Eu oro, clamo, mas ele não fala comigo. Entendi. E aí quando chegou em abril, ia vir o Randy Clark lá na nossa igreja, tá certo, aí nós começamos a orar lá na igreja, fazer a primeira oração, o pastor reuniu os presbíteros, pastores para orar, e nós fomos convocados. E aí, depois de 4 meses, calado, o Espírito Santo, ele falou comigo naquela oração. Coisa boa. Não foi coisa boa. Foi não? Não.
Ele chegou para mim e falou assim, ó, o Randy Clark vai vir. Aí o pastor falou, ó, gente, nós precisamos orar, porque nós temos que trazer o Randy Clark, e a gente vai ter uma despesa grande, tem que ajeitar as coisas na igreja, e assim, e vamos orar para Deus prover pra gente. Que dê tudo certo, que seja uma benção, que nós estamos aqui para honrar o nome do Senhor. Enfim, passou por uma reforma nessa igreja, você sabe disso. Você acompanhou, né? Tudo. E aí eu ajoelhei para orar, e aí o Espírito Santo falou, ó, o Randy Clark vai vir aí, e você vai... Foi de 4 meses calado. E eu com prejuízo. Em abril de 300 pau. E aí o Espírito Santo falou, você vai vir aí, o Randy Clark vai vir aí e precisa da tua ajuda aqui na obra de Deus, e você vai fazer a maior oferta que você já fez em toda a tua vida para ajudar essa obra aí. Falei, Espírito Santo, eu tô com um monte, 300 pau de prejuízo todo mês, praticamente. E como é que eu vou dar a maior oferta que eu já dei na minha vida? Passando no vermelho. Aí, falei, mas se for de Deus, eu vou passar um zap para minha esposa. Hoje, a minha esposa é meu financeiro, meu braço direito, já tem 2 anos isso aí. Sim. E ela me ajuda na empresa. Eu falei, eu não faço nada, não dou uma oferta, eu não faço nada sem que ela autorize. Que é o princípio lá em casa. E aí eu falei, eu nem vou falar, Espírito Santo, para minha mulher. Como tem muita gente aqui, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp com esse valor que o senhor colocou no meu coração. Se ela falar ok, é de Deus. Se ela falar não, não. Joguei a bucha pro Espírito Santo. Deixou para ele. Eu quero ver agora como é que vai ser. Aí eu escrevi a mensagem, mandei para ela e fiquei olhando. Ela olhou na mensagem, olhou em mim, olhou na mensagem de novo, olhou em mim. Ela digitou. Falei, lá vem a paulada. Não. Ela digitou assim, Deus falou com você? Aí eu respondi, falou. Deus falou com você, então você tem que fazer. Ô, glória. Aí eu quase desmontei, André. Rapaz, nem você acreditava que ia. Mas Aí sabe eu- que ela tinha falado da outra vez, né? Ela tinha tudo que Deus falar com você, hoje eu acredito. E aí eu fui falar com o meu pastor, né? Uhum. Pastor, Deus falou assim. Aí o Espírito Santo falou, e você reúne um pessoal e conta isso que eu tô te falando, que é para eles fazer a maior oferta da vida deles para esse projeto que vai curar muitas almas. E você viu o que aconteceu? Milhares. E aí você fala pro teu pastor também. Aí eu fui lá e falei, pastor, o Espírito Santo falou para mim que é para mim fazer a maior oferta que eu já fiz na minha vida. Ele falou, e falou comigo também. Mesma conversa, Fernando. Falei, e o Espírito Santo falou para mim fazer uma janta lá na minha empresa e chamar não todas as pessoas, só o que ele vai me mostrar na igreja. Nós tem 2.000 membros na igreja. É isso. Aí o pastor falou, faz um dia que eu esteja aí, porque ele viaja, que eu também quero participar desse jantar. E eu quero ofertar também. Certo. E eu quero fazer uma das maiores ofertas que eu já fiz também. Uhum. Beleza. Aí eu não entendi nada. Aí eu marquei o jantar para 15 dias para frente e falei, agora mostra quem que eu vou levar lá, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo mostrava o fulano. Eu falei, mas fulano, Espírito Santo, eu não tenho intimidade com esse cara. Aí fala com ele. Obediência. Eu ir lá e falar, ô, meu irmão, tudo bem? A gente conhece todo mundo, mas poucas pessoas a gente tem intimidade na igreja, né? Verdade. É desse Aí jeito. você conhece todo mundo lá, né? Falar, ô irmão, vem cá, ó, Deus mandou eu falar assim, assim, que nós vamos ter um jantar aí. Se você quiser ir ofertar, ainda ia com cuidado, Uhum. para não espantar o irmão. O irmão falou, cara, eu tô com dinheiro lá parado. Faz 20 dias que eu tô orando para Deus falar onde é que eu vou pôr esse dinheiro, Pronto. essa oferta. Olha isso. E foi assim, André. Moral da história, André. Nós arrumamos 22 homens só, fomos lá. E eu vou falar para você, eu nunca vi um negócio daquele. Foi uma das maiores ofertas que eu acho que a igreja assim já recebeu. Olha isso. Foi que daqueles coisa boa. 22 homens. Que coisa boa. E aí, Deus falou assim, aí tudo que nós fomos fazer foi parcelado em 10 vezes a obra. Certo. Aí o pastor falou, como a oferta de vocês está sendo uma oferta generosa, vocês podem dividir em 10 vezes. Aí eu peguei 10 cheques meu, André, aí. Pronto. E aí falei, bom, agora resolvi todos os meus problemas. tudo certo. Né? Tudo certo. Fiz o meu cheque para abril, né? Tal, falei, pá, abril, maio, junho. Falei, agora saí do vermelho. Quando chegou em maio, André, 400 mil de prejuízo. Outra.
Aí eu parei, tirei a mão e falei, Deus, tá aqui a minha vida. Se tiver 1 milhão de prejuízo, foi o Senhor que me deu a empresa. Se tiver que parar, eu vou parar. Se eu tiver que vender tudo para pagar minhas contas, eu vou vender. Não tem problema. Mas eu não largo do teu reino. Eu não tô aqui por causa de dinheiro. E já comecei a pôr coisa para vender. Em junho. Certo. Caminhãozinho quitado foi para vender. Eu tenho 2 empilhadeiras, coloquei uma para vender. Certo. E tal. Tem um terreno aqui num condomínio que vale bem caro, põe para vender. Um outro terreno lá, comecei a pôr meus imóveis para vender. Colocando a casa em ordem. Para colocar a casa em ordem. E esqueci do Espírito Santo. O que aconteceu? Quando chegou em junho, o Randy Clark veio, né? Em junho. Foi junho. Julho. Junho, fechei no vermelho. De novo, mais outra pancada. Quando chegou em julho, o Randy Clark chegou na igreja. O nosso pastor falou, acabou a nossa peleja. Os negócios vão voltar. Tudo que Deus deu para nós vai voltar. Tudo. Porque nós cumprimos nossa missão com Deus. Reformou a igreja, foi uma benção. Quantas pessoas foi curado? Meu Deus. Mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. Foi curado, foi um evento, foi uma benção. O Randy Clark foi embora, virou uma chave dentro da minha empresa. Foi junho que o Randy Clark. Julho foi a maior venda que eu tive em todos os tempos. Nossa, Fernando, que isso. Coisa boa isso, cara. E agosto entrou quente. Tô pagando todas as minhas contas, atrasada, minha vida. Tá colocando tudo em ordem. Mas eu fiz a minha oferta e obedeci. Eu É. fui na contramão do homem. Isso. Entendeu? Isso. Tá vendo onde eu quero chegar? Se a gente olhar para a tua história, né, para o teu testemunho, é obediência. É uma palavra-chave dentro do teu testemunho. E aí, dentro desses 60 dias, André, assim, Deus trouxe umas coisas no meu coração. Você vê, o GC tá bombando. Nossa, cada vez mais precisa comprar cadeira. Testemunho toda semana. Deus mudou minha palavra, a forma de levar a palavra. Deus tem mudado, eu senti isso. Entendeu? Mas uma coisa que eu senti também é que você falava menos. Hoje você já toma bastante à frente também, fala. Sim. E quando fala com muito poder daquilo ali, né? Deus trouxe, depois do Randy Clark, trouxe aquele grupo de louvor maravilhoso lá no GC. Deus mandou eu comprar mais 40 cadeiras, André. Olha isso. Falou isso pra mim ontem, porque ontem já ficou gente em pé no GC. Isso. Deus já mandou eu comprar 40 cadeiras e eu fiz só um comentário lá, falei, ixi. Deus mandou comprar mais 40 cadeiras ontem lá no GC. Aí o irmão falou, 15 é minha. Pronto. O outro falou, 5 é minha. Então eu já ganhei 20. Já vai providenciando. Deus faz as coisas muito certinho, cara, muito certinho. Não só na transformação da nossa vida, mas em tudo aquilo que ele se propõe a colocar na tua vida, ele se propõe a abençoar pessoas que vai abençoar aquilo ali. A gente fala isso do GC, né, por exemplo. E qual que é o projeto de vida do homem, André? Agora vamos... O testemunho chegou. E eu tenho testemunho de saúde. Eu tenho muitos. Rapaz, e essa é só a primeira vez que a gente está vindo. Hoje é o primeiro episódio. E a gente vai trazer o Fernando de outras vezes aqui para a gente poder... Eu não podia ter filho e Deus me deu um filho. Olha isso. Outro filho agora. E tem outros testemunhos da tua filha também, que eu sei. E eu quero que você venha aqui uma outra hora contar com eles também. Meu filho. Sim. Enfim. Aí o que eu aprendi? Que... Deus em primeiro lugar e família em segundo lugar. Isso aí acabou. E o dinheiro é o último lugar. É o último lugar. Entendeu? Exato. Isso aí é o que o homem tem que fazer. E Deus me deu umas estratégias nesses 60 dias de como produzir a palavra e tal. E eu já tenho um projeto de vida desde esse aperto que eu passei esse ano. Deus deixou eu apertar para ver se meu coração tá no que ele me dá. Ou no que eu quero com ele, com a obra dele. Entendeu? Entendi. De repente, o Fernando está beleza, porque Deus está mantendo, está crescendo, tá construindo, tá vendendo. E de repente fecha a torneira para ver onde é que está meu coração. Exato. Entendeu? Exato. Eu podia usar um argumento, não vou ofertar, ainda mais uma oferta aí que eu nunca dei. Eu não posso, que eu estou no vermelho. Então, Jesus Espírito Santo, já deu. Não posso. Não posso, não tem jeito. Não, mas eu cumpri. Mas ele testou. Cumpri, fiz. É o que a palavra vinha dizendo agora há pouco tempo na igreja, né, Fernandes? Que é aquela pressão. Deus vai te
Então eu quero agora deixar uma palavra aqui para os homens que vão ouvir esse podcast. Porque nós já estamos no final aí no horário, né, André? Tá quase encerrando. Qual que é o projeto de vida do homem? Eu vou contar de mim e às vezes você pode tirar isso para você. O homem nasce já com a ganância de ter status, dinheiro e poder. Isso. É tudo que o homem quer quando ele nasce. Exato. Ele faz uma faculdade, vários anos, para ser um doutor, um médico, para ter o quê? Status e dinheiro. Exato. E quando ele nasce, o pai fala, eu fiz isso. A gente que tem filhos, esse meu filho aqui vai ser um médico, vai ser um doutor. Esse meu filho aqui vai ser um empresário, vai ocupar a empresa do pai. Mas nunca a gente tem que fazer, hoje eu entendo que você tem que fazer diferente. Esse meu filho vai ser um homem bem-sucedido, vai ser um empresário e acima de tudo vai ser um grande servo de Deus. Essa é a palavra que ninguém fala. É isso mesmo. Você entendeu? Porque a única coisa que a gente declara são bens, né? Só bens. O homem nasce com isso. E eu fiz um propósito com Deus assim. Falei, Deus, manda pessoas para administrar o meu negócio. E ele está mandando. Porque em 3 anos eu quero sair desse mundo e fazer só a obra do Senhor. Amém. E eu já conheço os projetos, já sei tudo como é que está funcionando. Então, André, eu não fazer. quero dinheiro mais. Eu não quero casa nova, não. Eu quero que roda do jeito que tá bom. E Deus começou a trazer parceiros que quer representações nossas, quer se filiar com a gente, quer crescer, entendeu? Que a gente forneça o produto para eles. Inclusive, eu tô com um empresário de São Paulo aí que quer montar tudo esse know-how aqui lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Empresário forte, inclusive. Eu não quero mais isso, entendeu? O que eu quero agora é a palavra, é as almas, é as vidas. É isso. Então, eu tenho um curto prazo de tempo, entre 3 e 4 anos, André, para sair 80% dos meus negócios. Entendo. Entendeu? Eu não vou abandonar. Aham. Mas eu quero ir na empresa 3 vezes na semana. Só para dar uma olhadinha como é que tá e Isso. pronto. E 80%, 90% só na obra de Deus. Porque eu entendi nesses anos aí que Deus, você fazer a obra de Deus, ele faz a tua. É isso. Foi uma das grandes coisas que eu aprendi quando eu entrei na igreja, foi isso, na minha conversão. Que, cara, faça as coisas de Deus, que Deus vai fazer as suas. E como o pastor fala, ele vai fazer muito melhor, né? Porque a gente faz as coisas, né? Daquele modelo. E você só vai conquistar algo quando aquilo não ser prioridade na tua vida. Financeiramente. Exatamente. Você cara, entendeu? que legal. Aquilo só vai vir para você quando aquilo deixa de ser importante, que é o dinheiro. Aham. E aí a Bíblia fala que as bênçãos correrão atrás de você. É isso. Entendeu? É isso. E assim, quando você passa por uns apertos desses que eu passei esse ano, você começa a ver que Deus, ele é maior do que você pensava que ele era. Entendeu? É isso. Você acha que Deus é um nível e ele te supera, ele vai te superando. Então, assim, esse ano de 2023 eu perdi 60% mais do que eu já tinha perdido das coisas dessa terra. 60% do homem. Sim. Eu já venho perdendo, mas dentro de um espaço de um curto espaço de tempo, eu perdi nessa paradeira que deu do meu negócio. Eu perdi mais o interesse pelas coisas do mundo, da terra, que é empresa, dinheiro, essas coisas. E cuida das coisas de Deus. E me interessei mais ainda próprio de Deus, entendeu? Claro. Hoje a gente tem o GC de terça. Nós estamos inaugurando uma loja aqui em Maringá, recentemente vamos inaugurar, aí já bem recente. E lá já tem um propósito de fazer um outro GC lá, André. Já vai ser o segundo GC na semana. E a gente também, toda sexta eu tenho, eu supervisiono alguns GCs. O pastor pediu para os presbíteros supervisionar alguns GCs. E eu peguei alguns para mim também supervisionar a sexta. Legal. Então eu tenho terça, quarta e sexta para Deus. Segunda, quinta, sábado e domingo com a minha família. Isso. Entendeu? Entendi demais. Então toda noite eu tenho atividade. Terça e quarta e sexta para Jesus. Hoje eu tô aqui, já é quarta-feira. Já é quarta-feira, já tá fazendo para Jesus. Amanhã é quinta, é minha família, não abro mão. Aí nós saímos para passear, vamos no shopping, vamos brincar com a neném. Bom demais. Vamos jantar fora. Sexta eu tenho outro compromisso que é o GC. E sábado e domingo minha família. Que ótimo. Entendeu? E a igreja? E a igreja.
Então, toda noite eu tenho um compromisso. Quando não é com a minha família, é com a obra de Deus. Você fez exatamente como são os pilares, né, Fernandes? Né? Depois também, quando eu aprendi esses pilares, foi algo assim que foi um divisor de água para mim, né? Porque a gente vive no mundo, a gente fica meio confuso com isso tudo. E a gente, quando coloca em ordem Deus, família e trabalho, aí a gente começa a ver de uma forma diferente. Porque aí o homem começa a ter os valores e os princípios que Deus quer que tenha na vida de um sacerdote. É isso. Porque uma coisa que eu aprendi, André, e eu vejo os homens que chegam lá no GC, os empresários que chegam lá, uma coisa que eu aprendi, é uma lição de vida. Nós somos o sacerdote da nossa casa. Isso. Então, você pode trazer para a tua família bênção ou maldição. É isso. Por tudo que Deus manda na vida de um sacerdote, se você está com Deus, Deus vai mandar as bênçãos. Mas se você não está com Deus, o Deus que você está servindo que vai mandar as bênçãos. E normalmente a gente sabe qual que é. Né? Exatamente. Quando você está no mundo, você não está servindo Jesus, Deus. Isso. Você está servindo o outro Deus. Exato. Que é a ovelha negra. Uhum. Então, você vai receber para a tua família aquilo. Que foi o que eu recebi a vida inteira lá atrás. É. Agora, quando você está com Deus e conhece o Espírito Santo, o que você vai atrair? Bênção para a tua família. Prosperidade e assim vai. E quanto mais você se aprofunda com Deus, mais Ele cuida da tua família e dos negócios. E mais você quer saber, né? Mais você quer conhecer. Você mais começa você a ter uma sede, uma vontade. É isso. Na verdade, não é nada disso aí. Isso é gratidão. Deus fez tanto por você que você tem a gratidão de retribuir pelo menos um décimo só. Pouca coisa. Tudo que você faz ainda é pouco diante do que Deus faz para você. Você entendeu? Não sei se eu consegui te explicar. Não, conseguiu demais. Fernandes, é exatamente isso, cara. E a gente, né, nessa caminhada, a gente tem aprendido, a gente tem conhecido pessoas importantes, pessoas que chegam e fazem parte, fazem coisas diferentes que nos atrai para o amor de Deus, né? Nos atrai para as coisas de Deus. E eu já falei para você o quanto você foi inspirador, o quanto o pastor Éder é inspirador, não só para mim, mas para muitos homens lá, né? Hoje a gente está acima de 150 homens toda terça-feira no GC. Então, eu acho que vocês são uma peça fundamental para essa transformação de homens. Mas é o seguinte, é Deus, né? Toda honra e glória, usando vocês, né, como para poder trazer esses homens para cá. E obrigado, cara. Obrigado. Tem só te agradecer. O último detalhe. Quando foi a nossa última colheita lá na churrascaria? Foi? Nós fizemos em julho? Não. Maio. Foi maio. Você viu o que Deus falou lá no dia da colheita? É. Aquele dia você me ensinou uma coisa muito, muito bacana. Nós fizemos uma colheita numa churrascaria, não cabia mais gente, para 120 pessoas. 120 pessoas. Aí o Espírito Santo falou, cara, vocês estão perdendo um tempo com 120 pessoas, e o mesmo tempo que é para fazer para 120, vocês podem fazer para 400 pessoas. A mesma energia. Aí eu falei, André, nós vamos fazer para 500 a próxima colheita, vamos correr atrás de um buffet e tal. Deus colocou isso no nosso coração. Nós temos 500 convites entregues para a colheita agora, dia 25 de agosto. 500! Foi. Entendeu? Exatamente. E aquele dia, cara, igual eu falei pra você que você me ensinou, foi assim, a pessoa que tava, né, nos servindo aquele dia, deu uma desdenhada, né? Falou, não vai vir todo mundo, não. Daí você falou assim, quando é Deus que fala, não se preocupa, que vai vir. Faltou lugar. E ele não deu conta de atender. Mas, gente, foi maravilhoso. E essa colheita vai ser maravilhosa também. Eu vou estar postando para vocês verem como que é esse trabalho, como que a gente faz isso, que vai ser muito legal também. E é uma obra de Deus enorme para homens aqui dentro de Maringá e vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Fernandes, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe como que é corrido, né, sua semana. Obrigado pela sua atenção. Não, a gente se empolga, não tem jeito. A gente começa a falar de Deus e não acaba. É assunto que não acaba. E a gente foi falar de testemunho e piorou, porque aí é muito testemunho, é muita coisa que a gente tem para falar de Deus, porque Deus faz... Eu, né, me considero um milagre de Jesus e eu vejo todos os dias ele fazendo uma coisa diferente na minha vida. Então, assim, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela... Isso, pai. Vou além, obrigado pelo teu sim. Obrigado por ter ouvido aquela palavra no rádio. Sim. Isso aí fez toda a diferença. Sim. Você sabe que isso não faz diferença. Aquilo acarretou coisas na vida de muitas outras pessoas. Sim. Tá? Deus te abençoe, obrigado por aceitar.
tá? A hora que chamar, estamos aqui. Né? Aí vai ter mais vezes, com toda certeza. Fernandes, nós vamos receber aqui mais vezes, aqui no Testemunho Podcast, com toda certeza. É um prazer, viu? Obrigado por esse primeiro episódio ser você, ser um cara que eu tenho, né, como uma pessoa próxima a mim e uma pessoa que eu aprendo todos os dias. Como eu disse, uma mensagem, André, que nós temos que deixar é o seguinte: nós nunca somos bons. Nós nascemos ruim e vamos morrer ruim. Só que nós temos um caminhar. E você pode ir mudando você de pouco a pouco, melhorando você. Não adianta, nós não somos santos andando. Mas nós só temos Jesus e cremos em Jesus. Isso. Então, cada dia que passa, a gente tenta melhorar. Não adianta, eu sou cheio de defeitos e vou morrer com defeitos. Mas é um processo e Deus vai melhorando nós a cada dia. Porque a obra é dele, não é nossa. É isso. Então, Deus usou até uma mula, não vai usar nós, André. Não vai usar Obrigado. nós, meros mortais. Obrigado a você. Eu agradeço. Foi de Deus mesmo tudo isso que está acontecendo aqui neste momento. É algo de Deus. Quando eu te contei, você ficou super feliz e me deu uma motivação. Isso para mim é muito bom, tá? Obrigado mais uma vez. E, gente, obrigado pelo tempo de vocês. Então, acompanhe aí esse testemunho maravilhoso do Fernandes, que é um testemunho de vida dos seus altos e baixos e da sua vida com Jesus quando estagnou mesmo, parou naquilo ali e foi Jesus o tempo todo, desde que ele se converteu, tirou ele da morte, né, Fernandes? Sim. Deus tirou você da morte, isso é maravilhoso, que quantos a gente vê desistindo, né, Fernandes? Quantos a gente vê desistindo? E você foi e honrou, e hoje está aí com uma família maravilhosa, um filho maravilhoso, filhos, né, maravilhosos. Então, obrigado, parabéns. Gente, então, fiquem com Deus, obrigado, quiser. Toda semana nós estaremos aqui, quarta-feira nós estaremos aqui apresentando esse podcast para vocês. Então, o Testemunho Podcast, cada semana vai ser um testemunho diferente, uma pessoa diferente aqui, trazendo algo, um novo de Deus para vocês, trazendo para a gente edificar isso, para a gente edificar o que Deus tem feito na vida dessas pessoas. Fiquem com Deus, um abraço e até mais.